Primeiro dia de matrícula na escola. Eu realmente quebrei meus próprios membros para dar aos colegas de classe. E suportei a dor para cortar minha própria orelha. E perfurei meus próprios olhos. Depois, cavei meus próprios órgãos. Por fim, cortei minha própria garganta. Apenas porque eu sabia que em breve, uma força misteriosa varreria o mundo. Inúmeras bestas invadiriam o mundo humano. Somente aqueles com corpos mutilados poderiam despertar. Uma poderosa força lutaria contra as bestas. Aqueles com membros mutilados teriam uma habilidade de autorregeneração imensa. Aqueles com rostos imperfeitos teriam sentidos aguçados e inteligência brilhante. Aqueles com órgãos incompletos teriam energia interna abundante e não precisariam de grãos. Na vida anterior, eu era um cara bonito e saudável. Embora tenha escapado do primeiro massacre das bestas. Mas morri com ódio sob a traição da deusa Liu Huyan. Mas quando abri os olhos novamente, eu descobri que a pessoa que eu era já estava morta há muito tempo. Um por um, eles aparecem vivos diante de mim. Neste momento, um tapa alto atinge meu rosto. A professora Li Shueia, com mais de 40 anos, está furiosa. Ela aponta para o meu nariz e me xinga. Você ficou surdo? Coisa que nasceu de mãe, mas não foi criada por ela. No entanto, neste momento, diante da furiosa Li Shueia, eu não sinto nenhum medo. Em vez disso, solto uma risada amarga, com um pouco de excitação e um pouco de desespero. Talvez eu tenha assustado Li Shueia com minha risada desesperada. Os olhos de Li Shueia estão um pouco aterrorizados, mas ela não quer perder a face na frente dos alunos. Ela levanta a mão para me dar outro tapa. Eu levanto a mão e dou um tapa de volta. Renascido, eu realmente te dei uma chance. Esse tapa deixou Li Shueia atordoada. A sala de aula ficou em completo silêncio. Todos prenderam a respiração. Ao redor, o silêncio era tão profundo que podíamos ouvir os batimentos cardíacos uns dos outros. Um momento depois, Li Shueia, professora principal enfurecida, explodiu. Ela gritou em voz alta. Lu Han, você se atreve a agredir um professor? Você está acabado. Ao ouvir a palavra morte, meu coração deu um tremor. Ao ver minha expressão mudar, Li Shueia ainda pensava que suas ameaças estavam me assustando. Mas ela não sabia que, na verdade, eu estava pensando em algo extremamente louco. Daqui a uma hora, uma força misteriosa irá descer. Mas agora, meu corpo e mente estão saudáveis. Como isso poderia ser? Sem dor, não há ganho. Para sobreviver a um futuro infernal, eu preciso ser um pouco mais duro comigo mesmo. Pensando nisso, eu lancei um sorriso sinistro para Li Shueia. Uma risada aterrorizante ecoou por cada canto da sala de aula. Todos os alunos presentes estremeceram. Eles começaram a murmurar em voz baixa. Que situação é essa? Esse garoto, Lu Han, não está louco, está? Será que ele falhou em confessar seu amor pela beleza da turma, Liu Huyan? A mente ficou confusa. Todos olharam na mesma direção. Liu Huyan, que estava sentada no canto. Liu Huyan me olhou com um olhar de desgosto. Não esperava que ele fosse um louco. Ainda bem que não aceitei a proposta dele. Se soubesse, teria me afastado dele desde o início. Não fique se agarrando a mim quando tiver uma crise. Li Shueia parecia ter encontrado meu ponto fraco. Ela começou a me cutucar profundamente no coração. Viu só? A pessoa que você gosta agora está se afastando de você. Sem dinheiro. Não ter nem pai nem mãe. Qual é o sentido de você estar vivo? Por que você não vai morrer? Mas já estou imune a esse tipo de ataque verbal. Após o apocalipse na vida passada, eu lutei para salvar Liu Huyan das garras do monstro. Em vez de gratidão, acabou se tornando a fonte da minha dor no futuro. Eu sorri levemente. Concordei com um aceno de cabeça para Li Shueia. Você está certa. Eu realmente deveria morrer agora. Li Shueia imediatamente fez uma ironia. Se você quer morrer, pode pular do andar de cima agora. Boa ideia. O prédio da escola tem 5 andares. Cair de cabeça é realmente uma maneira fácil de morrer. Mas se cair de pé, você pode acabar apenas com as pernas aleijadas. Se tiver um pouco de sorte, talvez você ainda fique paraplégico. Pensando nisso, eu fui até a janela sob os olhares surpresos de todos. Olhei para trás e dei uma olhada em Liu Huyan. Seus olhos negros estavam cheios de ódio e raiva. Liu Huyan ficou assustada e estremeceu. O que você está me olhando? Eu não vou te aconselhar a não pular. Se você é um homem, então pule. Para que os outros não pensem que há um covarde me perseguindo. Hehe. Eu realmente estava cego. Na vida passada, eu realmente gostava desse tipo de mulher. Algumas vinganças, se não forem feitas, talvez não haja outra oportunidade. Depois de balançar a cabeça impotente, eu caminhei rapidamente em direção a Liu Huyan. Liu Huyan também se encolheu assustada em seu lugar. Perguntou com medo. O que você quer fazer? Estou com preguiça de perder mais tempo. Peguei o cabelo de Liu Huyan e bati com força na mesa, batendo enquanto xingava. Você não gosta de brincar com meus sentimentos? Hoje eu vou te mostrar.
O que é o mal recebendo o que merece? Alguns minutos depois, eu finalmente soltei a cabeça de Liu Huyan satisfeito. Liu Huyan agora estava com o rosto todo ensanguentado. Vários dentes foram quebrados. Ela estava completamente tonta. Onde está a postura orgulhosa de antes? Neste momento, Li Shuei segurava o celular. Seu rosto mostrava medo, mas com um toque de satisfação. Lu Han, você bateu no professor durante a aula. E ainda feriu intencionalmente um colega. Eu já chamei a polícia. Prepare-se para a punição da lei. Mas eu não me importei nem um pouco. Faltava menos de uma hora para a ordem desmoronar. Só eu posso me punir. Eu soltei um resmungo frio. Virei-me e fui em direção à janela. Sem hesitar, saltei. Um estalo agudo ecoou. Uma dor intensa subiu pelas minhas pernas até o cérebro. Minha perna direita estava em uma torção estranha. O osso da canela da perna direita perfurou o joelho e saiu pela parte interna da coxa. A perna esquerda quebrou diretamente no joelho. Sangue vermelho vivo explodiu em um canto do pátio como fogos de artifício. Embora a dor no corpo fosse insuportável, mas ao lembrar da dor que senti antes de morrer na vida passada, isso, na verdade, me fez sentir um alívio imenso. Neste momento, eu voltei à realidade, saindo da imagem de meu salto. Li Shuei, que chegou, imediatamente gritou: ligue para a polícia. Chame uma ambulância. Embora eu desejasse que esse aluno morresse instantaneamente, mas eu ainda sou a professora responsável. Se a escola investigar isso, minha carreira profissional estará arruinada. Depois de dar a ordem aos alunos para chamarem uma ambulância, Li Shuei correu imediatamente para baixo. Os outros alunos também foram saindo aos poucos da sala de aula em direção ao pátio. Somente Liu Huyan ficou paralisada no lugar, atordoada, com a mente cheia da imagem de eu pulando do prédio. Em seguida, tremendo, ela tirou o celular do bolso e ligou para outro cachorrinho dela. Wang Yao. Lu Han me bateu. E agora ele pulou do prédio. O que eu devo fazer? Liu Huyan, com a voz chorosa, com os olhos cheios de lágrimas, já estava completamente apavorada. Ao ouvir isso, Wang Yao ficou chocado do outro lado da linha. O que? Lu Han teve coragem de te bater? Toda a Universidade do Anyun. Quem não sabe que Liu Huyan é a deusa de Wang Yao? Como alguém se atreve a tocar nela? Wang Yao se esforçava para controlar sua raiva. Ele tentou confortá-la pelo telefone. Huyan, não entre em pânico por enquanto. Eu vou resolver isso. Depois de desligar o telefone, Wang Yao fez outra chamada. Velho Wu. Alguém pulou do prédio da escola. Imediatamente, bloqueie a notícia. E mande alguns especialistas para cá. Wang Yao. Um dos cachorrinhos de Liu Huyan. Ao contrário de mim, Wang Yao vem de uma família rica e poderosa. Sua família controla a economia de toda a cidade de Linhai. Neste momento, o campo de esportes estava cercado por camadas de pessoas. Não demorou muito para Wang Yao aparecer com uma dúzia de seguranças de preto diante de mim. Quando vi Wang Yao pela primeira vez, minhas pupilas se contraíram. Uma onda de ódio irrompeu através das minhas pupilas. Se na vida passada eu era controlado por Liu Huyan, empurrou pessoalmente para o abismo. Wang Yao é aquele inferno que me faz desejar a morte, mas não consigo. Retornei à realidade a partir das memórias. Meu olhar para Wang Yao irrompeu com uma intensa intenção assassina. Isso fez o rosto de Wang Yao mudar de cor, assustado. Ele deu um passo para trás. Ao ver isso, um sorriso pálido apareceu em meu rosto. Eu o provoquei. Wang Yao, você é muito covarde. Você tem medo de sangue ou de mim? Assim que essas palavras saíram, Wang Yao ficou surpreso. Uma onda de raiva subiu à sua cabeça. Eu teria medo de você? Acredita que eu posso te matar agora mesmo? Para vingar Liu Huyan, Wang Yao estalou os dedos. O segurança atrás dele imediatamente trouxe uma faca afiada. Eu ri sarcasticamente. Então venha. Agora eu mal consigo me levantar. O que mais você tem medo? Finalmente encontrei uma saída. Wang Yao, é claro, aproveitou a oportunidade. Desde que saiba que eu sou capaz. Agora, peça desculpas imediatamente. Então peça desculpas a Huyan. Caso contrário, farei com que a emergência não consiga entrar nesta escola. Wang Yao, afinal, ainda é apenas um estudante. Embora sua família tenha um grande poder, normalmente, ele pode intimidar colegas sem poder ou influência. Mas se realmente o fizerem pegar uma faca para matar, ele, com certeza, não teria coragem. No máximo, ele só ameaçaria com palavras. Eu vejo que os olhos de Wang Yao estão cheios de desdém. O desprezo transparece em suas palavras. Wang Yao rende os dentes, pensando, será que essa pessoa realmente não tem medo da morte? PFF. Quem sabe, eu cuspo na cara de Wang Yao. Em seguida, solto uma risada maníaca. Covarde. Já que você não tem coragem, vou te ajudar então. Eu faço uma expressão enigmática. Olhando para Wang Yao, digo em voz alta. Eu lembro que você parece não ser capaz, certo? Depois de dizer isso,
Todos os presentes olham para Wang Yao com um olhar estranho. Ninguém sabe que o Wang Yao não é capaz disso. Eu, que renasci, estou bem ciente disso. Não é de se admirar que você não se interesse por mulheres. Todos dizem que você é obcecado apenas por Liu Huyan. Você nem se dá ao trabalho de olhar para outras mulheres. Wang Yao gritou furiosamente: fique quieto. Seus olhos estavam vermelhos. Parecia que ele queria devorar alguém. Mas irritar Wang Yao era exatamente o que eu queria. Eu continuei provocando. Então não é que você não queira tocar em outras mulheres. É que você não é capaz. A parte de trás da mão de Wang Yao estava apertando a adaga. As articulações estavam brancas. As unhas estavam prestes a cravar na palma da mão. Não diga mais nada. Eu realmente vou te matar. Você não é capaz. Então você persegue uma mulher que não pode ter, para encobrir o fato de que você é impotente. Wang Yao não conseguiu mais conter sua raiva. A adaga em sua mão de repente cravou em meu abdômen. Eu senti um gosto doce na garganta. O sangue jorrou na cara de Wang Yao. O cheiro forte de sangue imediatamente envolveu Wang Yao. Wang Yao, assustado, levantou-se e soltou a faca que estava em sua mão. Ele retrocedeu alguns passos, cambaleando. Seu olhar estava vazio. Eu matei alguém. Um dos seguranças rapidamente veio para apoiar Wang Yao. Ele tentou confortá-lo. Não se preocupe, jovem Wang. A família Wang irá encobrir isso para você. Em contraste, eu. O sangue escorria pelo canto da boca levantado. Meu olhar estava fixo em Wang Yao. E ele ainda acha que pode me matar. Então eu o xinguei de inútil. Wang Yao deu um sobressalto. Quando ele voltou a si, viu meu rosto distorcido. Eu suportava a dor. Com esforço, arrastei a faca horizontalmente pelo meu abdômen. Sangue e vísceras caíram pelo chão. Não apenas Wang Yao e os alunos presentes. Até mesmo aqueles seguranças experientes em combate. Ao ver a cena repentina, não conseguiram evitar de vomitar no local. No entanto, eu ri de forma descontrolada. A faca não é para ser usada assim. Aumente seus olhos de cachorro. Olhe bem para mim, seu pequeno senhor. Matar. Não é só enfiar a faca e acabou. Assim que terminei de falar, eu agarrei a faca. De repente cortei minha própria orelha. Embora a dor intensa estivesse constantemente estimulando meus nervos. Por que eu queria rir tanto neste momento? Justo quando eu estava prestes a cortar a outra orelha. O diretor, ao ouvir o barulho, correu até aqui. Eu olhei para o diretor que se aproximava e sorri desdenhosamente. O diretor Li Hong, ao ver uma cena tão sangrenta, sentiu um tremor interior. Algo tão grande aconteceu na escola. A posição do próprio diretor estava definitivamente em risco. Ele imediatamente começou a aconselhar com palavras amáveis. Colegas, se houver algo, podem me contar. Mas, por favor, não se machuque. Podemos conversar sobre qualquer coisa. Eu cuspi um pouco de sangue espumoso em direção ao diretor. Eu vou discutir com a sua avó. Depois de falar, eu tirei o celular do bolso. 2 horas e 59 minutos. O tempo para o fim do mundo já está se aproximando. Uma força misteriosa está prestes a descer sobre o mundo. Agora é o momento certo. Parar de se machucar é o mesmo que enfraquecer sua própria força de sobrevivência. Eu segurava com uma mão. A ponta da faca de repente perfurou meus próprios olhos. Uma imagem escarlate encheu minha visão. Neste momento, o que eu podia ver era apenas um mar de sangue. O sangue jorrou novamente por todo o lugar. O diretor já estava suando frio de medo. Colegas, você ficou louco? Não faça besteira. No entanto, minha risada aterrorizante se tornava cada vez mais insana. O buraco de sangue nos meus olhos escorria incessantemente. Eu quero que todos vocês morram. Assim que terminei de falar, eu levantei a adaga. E de repente cortei minha própria garganta. O sangue jorrou como uma fonte. E jorrou incessantemente em direção a todos os presentes. Neste momento, todos já estavam aterrorizados pela insanidade de Lu Han, que os deixou em completo desespero. E algo ainda mais chocante para todos. Na próxima instante, de repente, um grito estranho surgiu da multidão. Como o céu ficou tão escuro? Ao ouvir isso, eu, que só tinha um fôlego restante, sorri. No próximo instante, meu cérebro foi atingido como se fosse por um raio. Incontáveis fluxos de informação desaguaram em meu cérebro como uma cachoeira. A força misteriosa já havia despertado. Uma mensagem estranha chegou à minha mente. Fortalecimento corporal inicial. 10 vezes mais força e resistência do que uma pessoa comum. Fortalecimento inicial dos 6 sentidos. A capacidade de reação foi aumentada em 10 vezes. E obtive a capacidade de prever perigos. No momento em que meu corpo ferido começou a se recuperar e eu me levantei, o sol já havia desaparecido. A luz se transformou em escuridão. Um brilho avermelhado iluminou a terra. Uma lua vermelha pairava alta nos céus. Eu permaneci parado, com uma excitação e emoção incontroláveis no rosto. Ha ha ha! Consegui! Eu obtive a força misteriosa. Risada louca.
Logo chamou a atenção das pessoas ao redor. A primeira pessoa a me ver foi, naturalmente, Wang Yao, que estava mais próximo. Quando ele me viu ileso, naquele momento em que eu estava na frente dele, sua expressão facial ficou paralisada. Tremendo, ele apontou para mim e perguntou, gaguejando: "Como você sobreviveu?" Eu sorri levemente. A intenção de matar se espalhou instantaneamente por todo o campus. Meu olhar frio fixou-se em Wang Yao. Wang Yao, de repente, estremeceu. Apenas por um olhar assim. Era como se estivesse imerso na escuridão. Tudo ao redor parecia ter parado. Os sons também foram lentamente se afastando da minha audição. E minha figura se tornou como uma sombra negra ardendo em chamas escuras, com apenas os olhos fixos em um par de olhos vermelhos como sangue. Apenas alguns minutos atrás, a própria mente confusa e louca parecia ter sido determinado por uma força misteriosa como um deficiente mental. Assim, adquiriu uma habilidade chamada medo da alma. Todos os seres com capacidade emocional, desde que eu queira, posso acessar o medo primitivo mais profundo da alma do outro, até que a mente colapse. E eu posso coletar o medo das pessoas ao meu redor, para me fortalecer. Wang Yao cobriu a cabeça com as mãos. Ele estava de joelhos no chão, chorando e com o nariz escorrendo. Em seguida, começou a se prostrar repetidamente. Não, Luhan, não. Por favor, me deixe ir. Li Shueia me olhou como um gato vê um rato. Queria aproveitar o momento em que eu não estava prestando atenção, para desaparecer na multidão. Ninguém é bobo. Luhan claramente tem problemas. Não se pode garantir que ele não tenha praticado alguma magia negra. Mas, de repente, uma voz profunda ecoou na multidão. Li Shueia não pôde evitar que um frio percorresse suas costas. Essa claramente não era a voz de uma pessoa. Ela se virou lentamente. No momento em que viu o que estava atrás dela, suas pupilas tremeram intensamente. Uma enorme criatura em forma de lobo, do tamanho de um adulto, estava mostrando os dentes. Um fluxo quente e fétido saía de sua boca. Ao ver isso, todos se viraram e correram. No entanto, após correr apenas alguns passos, descobriram que toda a área ao redor do campo da escola já estava cercada por essas criaturas em forma de lobo. Lobos demoníacos da lua noturna. Criaturas demoníacas de baixo nível. Eu apenas dei uma olhada. Seu rosto estava calmo como sempre. Em minha vida passada, essas criaturas demoníacas de baixo nível eram muito comuns. Brutalidade e sangue eram seu nome do meio. Elas costumavam brincar com suas presas primeiro. Quando se cansavam de brincar, também não matavam imediatamente. Em vez disso, iriam despedaçar lentamente, deixando a presa morrer em dor e medo. Essas criaturas demoníacas não eram tão fortes. Era apenas um lobo ampliado várias vezes. Mas eram muitos em número. Normalmente, agiam em grupos de mais de 20. E havia um lobo alfa. De repente, o lobo mágico da lua noturna levantou uma pata e pisou brutalmente em Li Shueia, em suas presas afiadas. Saliva fétida escorria continuamente. Li Shueia já estava tão assustada que não sabia o que fazer. Ela só conseguia emitir sons incoerentes. Apenas gritava descontroladamente: "Socorro! Alguém, por favor, me ajude!" Enquanto isso, os outros lobos mágicos da lua noturna também começaram a escolher suas presas. Eles eram muito exigentes com suas presas. Parecia que podiam sentir o medo de suas vítimas. Eles estavam especialmente interessados em aqueles que estavam pulando, e em pessoas que estavam profundamente aterrorizadas. Logo, muitos estudantes foram pisoteados por eles. Apenas um lobo mágico da lua noturna olhou para os lados antes de agir. O olhar se fixou em mim. Ele primeiro cheirou em minha direção. O olhar originalmente enigmático instantaneamente se tornou extremamente alerta. Adotou uma postura de combate. Lançou um longo uivo em minha direção. Parece que este lobo mágico da noite sentiu a sua própria ameaça. Não prestei mais atenção em Wang Yao, que estava de joelhos no chão. Esse tipo de escória eu mesmo posso eliminar. O mais perigoso agora são esses lobos mágicos. É evidente que este grupo de lobos mágicos é apenas uma vanguarda. Haverá mais criaturas mágicas como elas depois. E que são mais fortes e mais brutais do que elas. Meu objetivo é claro, que é eliminá-las. Absorver energia através do medo da alma. Avancei rapidamente. Meu corpo instantaneamente se transformou em uma sombra. Com uma mão, fiz um punho. Usando toda a minha força, desferi um soco poderoso na cabeça do lobo mágico da noite à minha frente. Embora o lobo mágico da lua noturna seja uma criatura mágica, ainda pertence ao nível dos seres mortais. Este soco tem 10 vezes a força de um humano comum. Além disso, ataca o ponto mais fraco da criatura mágica. O lobo mágico não teve tempo de reagir. Seus olhos mostravam o último vestígio de medo. Um estrondo ecoou. A cabeça do lobo mágico da lua noturna foi instantaneamente explodida. Miolos espirraram. Assim nasceu a primeira criatura miserável que eu matei. Assim nasceu.
E após a morte do lobo mágico da lua noturna, eu claramente senti uma força maligna invadindo meu corpo. Eu olhei para meu punho coberto de sangue. Olhei ao redor de todo o pátio. Um pensamento maligno surgiu em minha mente. Se eu matasse todas essas pessoas, quão mais forte eu ficaria? No entanto, as pessoas desavisadas, ao ver que eu matei um lobo mágico da lua noturna com um soco, todos mostraram expressões de alívio. Li Shueia, professora principal enfurecida, tinha um sorriso falso no rosto. Ela estava desesperadamente pedindo ajuda. Lu Han, rápido, salve a professora. Rápido, me salve. Assim que as palavras saíram de sua boca, pisou na noite do lobo mágico de Li Shueia. As garras apenas aplicaram um pouco de força e se cravaram nas costas de Li Shueia. Dói. Li Shueia se contorcia. Ela continuava a pedir ajuda para mim. Lu Han, você é uma boa criança. Você é tão incrível. Rápido, venha me salvar. Estou quase morrendo. Devido à minha presença como um indivíduo poderoso, o lobo mágico da noite não se atrevia a atacar ou ferir facilmente. Afinal, eles têm uma inteligência muito superior à de uma matilha comum de lobos. Eles conseguem distinguir que eu e este grupo de professores e alunos no pátio somos da mesma espécie. Mas a situação atual é a que eu menos queria ver. Afinal, o que eu preciso é do medo, e não das expectativas de todos sobre mim. Neste momento, eu respondi friamente. Salvar você? Com que direito? O que você tem que vale a pena eu te salvar? Ao ouvir isso, Li Shueia ficou atordoada. Talvez a pressão constante sobre mim tenha criado a situação atual de Li Shueia. Ela tem a ilusão de estar acima de mim. Ela ousou me repreender. Lu Han, você, garoto. Eu costumo te xingar e te bater. Isso é porque me importo com você. Prova que ainda não desisti de você. Como você pode retribuir bondade com ingratidão? Ao ouvir isso, quase ri em voz alta. E não esperou eu responder. O diretor também falou nesse momento. Lu Han, embora não saiba o que aconteceu com você, esses monstros são inimigos comuns. Que mágoas não podem ser deixadas de lado até que nos salvemos. Em seguida, cada vez mais pessoas começaram a me pressionar moralmente. Lu Han, não se pode ser tão egoísta. Se morrermos aqui hoje, será por sua causa. Não posso deixar de dizer que o tipo de professor que se tem é o tipo de aluno que se forma. A atmosfera desta escola é simplesmente horrível. Os alunos educados são cada vez mais egoístas. Entre esses milhares de alunos, eu vi muitos que foram ajudados por mim em vidas passadas, mas depois os expulsaram cruelmente da zona de segurança. Olhando para a situação atual, se eu realmente os salvar, o resultado será o mesmo. A combinação de chantagem moral e retribuição por bondade é muito clara para eles. Eles jogam isso muito bem. No entanto, resolver a questão dos lobos demoníacos da lua noturna tem prioridade realmente maior do que lidar com os professores e alunos desta escola. Afinal, o medo da alma precisa de energia de medo para ser absorvido. Deve ser o medo de si mesmo. Agora, a maioria das pessoas está quase preocupada que os lobos demoníacos da lua noturna vão tirar suas vidas. Eu girei os olhos e pensei em uma ótima ideia: dar uma semente de esperança e depois esmagar a sensação de desespero que isso traz. Pode despertar o mais profundo dentro das pessoas. Também é o medo mais primitivo. Aquilo seria uma refeição deliciosa. Pensando nisso, meu olhar frio se dirigiu para a distância, para uma das últimas lobos mágicos que vi. A intenção de matar surgiu. As criaturas mágicas são extremamente sensíveis à intenção de matar. No momento em que liberei a intenção de matar, todos os lobos mágicos se prepararam seriamente. Olhos vermelhos como sangue se fixaram em mim. Emitiram sons ameaçadores. Li Shueia estava radiante de alegria. Até um cego poderia ver que eu ia agir. Assim que eu agisse, ela certamente seria salva. Os outros professores e alunos começaram a se sentir aliviados. Neste momento, meu olhar percorreu cada lobo mágico da noite. Mas no final, eu apenas murmurei: saia! Ao ouvir isso, todos ficaram atordoados. Várias vozes de reprovação começaram a surgir. Lu Han, o que você está fazendo? Como você pode deixá-los ir? Com a sua habilidade, mesmo que você se machuque um pouco, você poderia derrotá-los, certo? Mas eu continuo fazendo o que quero. Continuo falando para o grupo de lobos. Isto é um aviso, não uma discussão. Assim que terminei de falar, os lobos me olham e eu olho para eles. Após um momento de silêncio, um dos lobos mágicos da noite soltou um baixo rosnado. Em seguida, lentamente saiu do campo, seguido por um salto. Desapareceu da vista de todos. Após uma breve paz, todos soltaram um suspiro de alívio. Estávamos salvos. De onde vieram aquelas criaturas? O que aconteceu hoje, afinal? Talvez porque ainda não tenham realmente sentido a crueldade do fim. No fundo, todos ainda mantinham ingenuamente as regras da sociedade ordenada.
Eles ousaram me questionar na hora. Luhan, por que você as deixou ir? E se elas voltarem? É verdade. Matá-las resolveria tudo de uma vez. Do que você tem medo? Não é que você não tenha essa capacidade, certo? Se você não tem capacidade, por que está aqui se fazendo de forte? Os professores e alunos falavam uns com os outros. Originalmente, apenas algumas pessoas estavam falando. Em seguida, cada vez mais pessoas se juntaram, para se juntar ao coro de críticas contra mim. Que coisa! Os fatos realmente se mostraram exatamente como eu pensava. Esse grupo de lobos ingratos nunca se lembrará de sua gratidão. Eles só sabem usar a vantagem numérica para me chantagear moralmente. Mas eu renasci. Não vou mais suportar as injustiças do passado. É hora de dar um exemplo. Nesse momento, Li Shueia já havia se levantado. Ao me ver soltar os lobos, Li Shueia ficou furiosa. Luhan, o que você está fazendo? Quem te deixou soltar eles? E se eles voltarem? Não estaríamos colocando a segurança de todos em risco? Quanto mais falava, mais animada ficava. Li Shueia, surpreendentemente, foi direto até mim, como se fosse um reflexo condicionado. Começou a me xingar apontando o dedo para o meu nariz. Dizer que você está louco é verdade. Sem pai e mãe, visão curta. Mas a conversa ainda não tinha terminado. Eu dei um tapa com a mão reversa. Com um estalo. Esse tapa foi extremamente pesado. Li Shueia foi arremessada para trás. E então caiu pesadamente no chão. Um professor ficou muito irritado e acusou. Luhan, você se atreve a bater em um professor? Olhando para esse professor, eu ri sarcasticamente. Sem mim, vocês já estariam mortos. Depois de levar um tapa, Li Shueia também recuperou a razão. De repente, lembrei. Este é o ser divino que se recuperou da automutilação há poucos minutos. Já não sou mais aquele que era amaldiçoado por si mesmo. O estudante pobre que não se atrevia a responder. Assim que pensei nisso, o sistema de som da escola de repente fez um ruído elétrico. Uma voz vaga foi ouvida. Cidadãos de toda a cidade, por favor, prestem atenção. Em todo o mundo, as pessoas estão sendo afetadas por razões desconhecidas. Agora, por favor, os cidadãos fechem bem portas e janelas. Não saia. Nosso país já enviou uma equipe de resgate para resolver o problema. Pedimos aos cidadãos que não entrem em pânico. A mensagem é muito simples, mas as informações fornecidas são muito poucas. Na minha opinião, o problema atual provavelmente o mundo inteiro não consegue verificar e resolver. Só podemos usar essa promessa vazia para acalmar temporariamente a todos. Mas hoje, as pessoas, após sentirem o medo das criaturas, só podem depositar a última esperança nas autoridades, mesmo que saibam em seu coração que as autoridades não podem realmente resolver. Mas pelo menos há uma esperança. Mas Li, que acabou de levar um tapa, levantou-se com confiança. Ela apontou para mim de forma arrogante e começou a me xingar. Seu fedido! Você se atreve a me bater? Eu vou acabar com você. Eu vou fazer com que seu futuro seja passado na escuridão. A humanidade nunca aprende com as lições do fracasso. Pessoas de visão curta também não conseguem sobreviver no apocalipse futuro. A sociedade futura será de sobrevivência do mais forte. Os fortes se alimentam dos fracos. Estou cansado de mais conversa. Dê um passo à frente. Em um piscar de olhos, cheguei diante de Li Shueia. Li Shueia ficou atordoada. Em seguida, seu rosto se tornou ameaçador. Estava prestes a continuar a gritar. Levantei a mão e apertei seu pescoço. Num instante, Li Shueia estava com dificuldade para respirar. Seus olhos mostravam um medo sem precedentes. E os outros, ao ver essa cena, todos recuaram um passo, mantendo uma distância segura de mim. O diretor disse nervosamente: Luhan, não faça besteira. Você ainda tem um futuro. Se matar alguém, sua vida estará acabada. Se eu não matar, é que realmente estarei acabado. Além disso, não estou matando pessoas. Aumentei a pressão da minha mão. Parece que vocês se esqueceram. Se não fosse por mim, vocês já teriam sido mortos por aquele grupo de monstros. Não espero que vocês me agradeçam. Então, por que vocês não fogem? O que vocês estão fazendo aqui parados? Você está me criticando por não fazer as coisas do jeito de vocês? Estão me acusando de não ter matado o monstro para deixar vocês mais seguros? A propósito, vocês automaticamente se colocam em uma posição superior. Acham que na sociedade ordenada, pessoas como eu, um estudante pobre, devem passar a vida inteira servindo vocês? Após algumas palavras, o local ficou em um silêncio mortal. Li Shueia teve dificuldade em articular algumas palavras. Desculpe, Luhan, mas agora, um pedido de desculpas é útil? Eu ainda vou dar oportunidades repetidamente? A única bondade que me restava foi completamente destruída quando o lobo mágico da noite e da lua partiu. Foi eliminada por esse grupo de professores e alunos. Eu a encarei fixamente. A intenção de matar era como uma onda colossal. Li Shueia arregalou os olhos.
O medo interior jorrou como uma cachoeira. Não me mate. Eu sorri levemente. E então, de repente, joguei Li Shueia no chão. Li Shueia caiu de costas no chão. De repente, cuspiu um bocado de sangue. Em seguida, dei um soco no rosto de Li Shueia. Um soco forte desceu. A cabeça de Li Shueia explodiu como uma melancia. Miolos e sangue espirraram em um jato de sangue. Uma forma tão cruel de matar é realmente necessária. Porque eu quero que todos saibam que as consequências de intimidar os outros é a morte. Claro que o efeito foi impressionante. Muitas pessoas ficaram tão assustadas que desabaram no chão. O medo de mim subiu rapidamente. Eu olhei ao redor. Viu que todos tinham algo saindo de suas cabeças. Fios de fumaça negra saindo de suas cabeças. Isso é medo. É uma quantidade importante para aumentar meu poder. Em seguida, eu soltei um grito de raiva. Ninguém pode sair. Caso contrário, não haverá perdão. Todos ficaram paralisados, sem coragem de se mover. As pessoas com medo da morte se ajoelharam no chão. Algumas pessoas até começaram a se prostrar diante de mim. Eu pensei que, a partir daí, eu os deixaria em paz. Mas no segundo seguinte, eu apareci diante do diretor, sob os olhares surpresos de todos. Eu dei um soco que atravessou o peito do diretor. O diretor, prestes a morrer, mostrou uma expressão de medo e confusão. O que está acontecendo? Não era para nos deixarem ir se não fossemos embora? Não deixar vocês irem. É para acabar com todos vocês de forma mais eficaz. Vocês acham que estou ajudando vocês? Depois de matar 2 vilões que me atormentaram em vidas passadas, eu relaxei os ombros. Após absorver o medo de 2 humanos comuns antes de morrer, eu senti que tanto a velocidade quanto a força estavam, com um aumento visível a olho nu, de acordo com o progresso atual. Desde que eu continue a matar sem parar, e faça com que os mortos sintam o medo atingir um ponto crítico, então o progresso ainda acelerará bastante. Todos me observavam, pensativo e cabisbaixo, sem saber o que eu estava pensando. Mas logo um colega se levantou. Bom trabalho ao matar. Eu franzi a testa e olhei para esse colega. Lu Yun, estudante de educação física. Tem um grupo de amigos jogadores. Aproveitando-se de sua estatura alta e uma aparência um pouco atraente, ele já ficou com várias colegas. E até não poupou alguns colegas homens. Ser humano também é bastante astuto. Não faltaram coisas de abusar da força, bajulando os superiores e oprimindo os inferiores. Quem é forte, eu sigo como capacho. Com um estilo de lidar astuto, ele se sai bem na escola. Agora sabe que não sou fácil de lidar. Lu Yu imediatamente começou a pensar em como me bajular. Neste momento, Lu Yu estava fazendo cálculos em sua mente. Se ele se tornasse meu capacho, pelo menos antes do mundo voltar ao normal, ele mesmo não passaria por dificuldades. Pensando nisso, Lu Yu imediatamente se colocou na posição de subordinado. Lu Yu estava de costas para mim. Apontando para os 1000 alunos e professores à sua frente, ele se exibiu. Eu digo a vocês, nosso irmão Lu está muito bravo agora. As consequências são graves. Se não quiser ser socado até a morte, todos fiquem na linha. Caso contrário, o irmão Lu não vai perdoá-los. Eu também não vou perdoá-los. Dito isso, Lu Yun se virou e, com uma postura submissa, me garantiu. Irmão Lu, pode ficar tranquilo. Esse grupo de pessoas não obedece. Eu cuido deles para você. Não precisa se sujar, senhor. Eu sorri ao olhar para Lu Yun, que era meio cabeça mais alto que eu, mas agora estava se curvando para falar comigo, esse gigante. No fundo, eu não me sentia satisfeito, mas sim um pouco enojado. Além disso, na vida passada, Lu Yun também foi uma das pessoas que salvei. Quando me expulsou, ele estava batendo com um bastão na minha cabeça com toda a força. Pudesse dizer que ele estava bastante ativo. Eu dei um passo à frente. Dei um tapinha no ombro de Lu Yun e sorri. Quer ser meu capanga? Lu Yun parecia ter sentido uma fortuna imensa chegando. Seus olhos brilhavam com uma surpresa infinita. Irmão Lu, isso é algo que se deseja muito. Desde que você diga uma palavra. Eu até seria seu filho se você quisesse. Justo nesse momento, uma voz abrupta soou. Isso é exagerado. A pessoa que falou foi Liu Huyan, que não tinha aparecido antes. Neste momento, o rosto de Liu Huyan estava cheio de manchas roxas. Já não havia mais a frieza e a beleza de antes. Em vez disso, havia uma beleza marcada por cicatrizes. Depois que Liu Huyan se levantou, ela começou a me acusar. Lu Han, você agora tem um poder que nós não temos. Deveria usar esse poder para o bem. Mas olha como você está agora. Com um pouco de poder, você começa a defender uma dignidade que não existe. Você é excessivamente meticuloso. É simplesmente horrível. Em seguida, ela assumiu uma postura de autoridade e começou a me dar uma lição de moral. Eu sei que você tem raiva de mim. Eu não guardo rancor por você ter me batido antes, porque eu sei que você também sofreu injustamente.
Mas você não pode simplesmente matar por causa disso. Não sabemos em que situação o mundo está agora. Todos estão com medo por causa dessa calamidade. Você não deveria se levantar mais? Usar essa força para beneficiar a todos? Caramba! As palavras são realmente grandiosas. Mas isso significa que você também deve se sacrificar. Mas quando olho para Liu Huyan, percebo que ela emana um ar de medo, mais intenso do que todos os presentes. Faço uma expressão de confusão. Então, já que você sabe que estou incomodado, não deveria me ajudar? Grande Santa Liu. Liu Huyan morde os lábios, sentindo os olhares de ajuda de todos. Afinal, ela, Liu Huyan, é a deusa do meu coração, que eu admiro há 4 anos. Se eu enlouquecer agora, a única que pode me parar é ela. Liu Huyan disse seriamente. Como você quer que eu te ajude? Na verdade, eu gostaria de agir do seu jeito, mas agora eu só quero liberar minha raiva. Que tal assim? Eu deixo todos aqui em paz, mas você terá que suportar minha ira por eles. Desde que você concorde, eu imediatamente deixarei todos aqui irem. O que você acha? Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou paralisada. O que você disse? Eu ri e disse. Como assim? Quando é para os outros se sacrificarem, você se coloca como um grande herói. Agora é sua vez de se levantar e contribuir. E você faz isso relutantemente. Fique tranquilo. Eu certamente deixarei você viver. Não vou te matar. Sem me dar tempo para que Liu Huyan pensasse, Liu Huyan imediatamente recusou. Impossível. Mas Liu Huyan nunca imaginaria que sua recusa instintiva a empurraria para um abismo. Olhares hostis ao redor já estavam focados nela. Eu perguntei sorrindo. Esta troca não é injusta? Agora estou ansioso para ver a reação de Liu Huyan quando forçada moralmente, como em vidas passadas. Eu mesmo, quando fui forçado moralmente, em uma situação trágica. Liu Huyan, por um momento, teve dificuldade em responder. Em vez disso, começou a me atacar verbalmente. Lu Han, você é realmente egoísta. Eu não sou contra me sacrificar pelo bem de todos, mas o que eu faço precisa ter valor. Com que direito você garante? Você pode, depois de me ferir, dizer a todos a origem do seu poder? Depois de Liu Huyan me acusar, ela olhou para todos os presentes. Com palavras sinceras, disse a todos: Senhores, não se deixem enganar por pessoas como Lu Han. Ele é um hipócrita cheio de mentiras, um vilão mesquinho que se vinga por qualquer coisa. Diante das várias maldições e ressentimentos de Liu Huyan, eu, na verdade, me senti um pouco aliviado. Não é que eu tenho uma tendência a me machucar, mas sim que Liu Huyan ficou nervosa. A deusa fresca e distante que ela é normalmente. Quando foi que ela começou a dizer coisas tão grosseiras? Não importa o quanto ela tente me difamar. Eu só tenho uma coisa a dizer. Você realmente não está disposto a se sacrificar para beneficiar a todos? Acredite em mim, ainda há uma chance. Se você não acreditar em mim, isso será um beco sem saída. Você não pode se sacrificar? Para garantir a todos essa última oportunidade. Eu também posso ser moralmente pressionado. Olho por olho, dente por dente. Agora, você não imagina o quanto estou animado. Depois que eu disse isso, todos perceberam que fazia sentido. Embora eu seja ruim, eu realmente obtive um poder misterioso. E minha força é suficiente para garantir uma alta chance de sobrevivência no apocalipse. Há uma alta probabilidade de sobrevivência. Isso é bem conhecido. Logo, a primeira pessoa se levantou e gritou para Liu Huyan: Deusa! Você é a deusa no coração de todos. Você é tão bondosa. Com certeza você não vai nos deixar morrer assim, certo? Sim, é verdade. Então, por que não acredita no Lu Han uma vez? Ele te perseguiu por tantos anos. Com certeza ele não vai te enganar. Liu Huyan marca registrada. Você mesmo disse que não devemos ser tão egoístas. Como você pode nos ignorar agora? Todos estavam falando ao mesmo tempo. Imediatamente, Liu Huyan foi colocada sobre o fogo. Cada palavra parecia um chicote de ferro vindo do inferno. Açoitava a alma de Liu Huyan, idiota. São todos um bando de idiotas. Liu Huyan amaldiçoou algumas vezes em seu coração. Ela virou a cabeça e me olhou com raiva. Qual é o seu verdadeiro objetivo? Eu dei de ombros. Eu já não disse? Que tal eu te dar uma surra? Assim que terminei de falar, o diretor se levantou e disse: Liu Huyan, você é uma boa garota. O perigo está em todo lugar agora. Só podemos contar com Lu Han agora. Agora, se você pagar um pouquinho, podemos ter uma chance de nos salvar. O diretor já falou tudo isso. Se Liu Huyan se opuser novamente, isso será contra todos. Eu também estou ficando um pouco impaciente, já que você não está disposto a se sacrificar pelo grupo. Então, que cada um se cuide. Eu sorri levemente. Virei-me e me preparei para sair. Antes de ir, ainda disse uma coisa. Ah, sim. Acredito que todos vocês também sabem. Aquela matilha de lobos demoníacos da noite não morreu.
Eu não posso dizer quando eles voltarão. Eu mal dei 2 passos. O diretor de repente me chamou. Eu me virei parcialmente. Há algo mais? Eu na verdade não tinha intenção de ir embora. Apenas fiz um movimento estratégico contra todos. Para ser sincero, acabar com todos na escola não levaria muito tempo. Mas fazer com que essas pessoas morram de forma tão rápida não me satisfaz. Mesmo que agora seja o fim do mundo, eu ainda preciso me divertir com esses animais primeiro. De repente, o diretor lançou um olhar para alguns líderes da escola. Todos chegaram a um consenso. De repente, pegaram Liu Huyan. Uma pessoa segurou um ombro. Então a empurrou para que ela se ajoelhasse diante de mim. Fingi estar confuso e perguntei: "O que isso significa?" O diretor disse com um sorriso forçado: "Eu sei que você sofreu um pouco por causa dessa mulher todos esses anos. Como diretor, em situações especiais, tratamos de maneira especial. Hoje, essa mulher, você pode fazer o que quiser com ela." Liu Huyan ficou muito assustada. O diretor apertou os dentes. Ele foi até Liu Huyan e deu-lhe um tapa, depois olhou para mim. "Se você achar que está sujo, nós cuidaremos dela para você." Eu primeiro olhei para o diretor. Depois, olhei para baixo, olhando de cima para Liu Huyan. "Antes, eu sempre olhei para você assim. Mas depois eu percebi. Você não merece isso. Embora eu não seja uma boa pessoa. Até hoje, eu mantive a bondade básica da humanidade." Ao dizer isso, minha emoção ficou um pouco baixa. Mas logo uma ideia louca surgiu na minha mente. As próximas palavras não sei se são para Liu Huyan, ou se são para todos. Disse de forma suave: "Eu vou dizer a vocês agora como se tornar como eu." Assim que essas palavras saíram, todos imediatamente se animaram, esperando atentamente que eu lhes contasse o segredo para se tornarem mais fortes. Eu olhei fixamente para Liu Huyan e disse palavra por palavra: "Comi ela." Olhando para todos com expressões confusas e incrédulas, eu aumentei a voz e repeti: "Comer pessoas é a chave para obter poder rapidamente. Eu sei que vocês são todos egoístas. Não estão dispostos a sacrificar suas vidas para realizar os outros. Mas na nossa escola há uma pessoa bondosa." Ao dizer isso, meu olhar já estava fixo em Liu Huyan. Eu vi Liu Huyan com o rosto cheio de terror, com a pele pálida. Ela pensou sobre que tipo de tortura ela sofreria, até mesmo se tornar um instrumento de desabafo. Ela já havia passado por isso em sua mente, mas ela nunca imaginou que eu poderia ser tão pervertido assim. Eu não prestei atenção em Liu Huyan, apenas continuei a falar alto para todos: "Senhores, vocês podem não acreditar em mim, mas por favor, reflitam um pouco. Esta é a única oportunidade de vocês." O local caiu em um silêncio mortal. Se o apocalipse realmente chegar, a ordem da civilização humana certamente estará em ruínas. Mas agora muitas pessoas ainda estão imersas em a ilusão de que a corrente de aço da civilização moderna pode salvar a si mesmas. Apenas eu entendo. As armas de fogo modernas diante daquela horda de monstros são tão ridículas e vulneráveis. Depois de dizer isso, eu então saltei para o telhado do prédio escolar. Sentado na borda do telhado, assistindo a este grande espetáculo, eu percebi com agudeza o olhar das pessoas para Liu Huyan, desde a adoração inicial até a esperança. Até agora, muitas pessoas já olham para Liu Huyan. É uma forma de ganância e um desejo de sobrevivência sem fim. O diretor abaixou a cabeça. Com uma expressão sombria, mordia os lábios. "Desculpe, Liu Huyan. A moral não resiste diante da vontade de sobreviver." Em memória dos irmãos humanos, todos, surpreendentemente, começaram a se desculpar com Liu Huyan. "Desculpe. Esperamos que você nos perdoe. Nós vamos lembrar de você." Ao ver essa cena, não pude deixar de rir. Para conseguir sobreviver, uma simples desculpa pode suavizar a inquietação interior, e então, com a consciência tranquila, causar dano. Liu Huyan foi segurada firmemente e ficou de joelhos no chão. Logo, em pânico, gritou: "O que vocês estão fazendo? Não se aproximem. Comer pessoas é crime." Liu Huyan gritou em desespero. Mas a resposta para ela era que todos se aproximavam cada vez mais. E um silêncio ensurdecedor. Liu Huyan, que não desistia, já estava neste momento. O medo dominou seu corpo e mente, lutando desesperadamente por uma saída. Ela olhou abruptamente para um dos meninos que a cercavam. "Zhao Dong, você não gosta de mim? Por favor, me ajude rápido. Eu prometo ser sua namorada." Em seguida, virou-se para outro menino e continuou a gritar: "He Qian, você me perseguiu por 4 anos. Você ainda deve gostar de mim, certo? Não me coma. Diga a todos que não me comam." Mas assim que terminou de falar, os 2 meninos a derrubaram brutalmente no chão. Depois de ser derrubada, Liu Huyan começou a gritar e a lutar. O colega chamado Zhao Dong tinha os olhos cheios de veias vermelhas. De repente, mordeu a garganta de Liu Huyan.
O grito frenético de Liu Huiyan parou abruptamente. Apenas suas mãos lutavam descontroladamente. E aqueles braços delicados foram imediatamente agarrados pelo diretor e outros. E então começaram a morder. Embora ainda houvesse alguns alunos paralisados no lugar, não se atreviam a se aproximar para comer Liu Huiyan. Mas a maioria dos alunos, sob o controle do instinto de sobrevivência, se juntou a este banquete colossal. A antiga deusa do campus. Os gritos de socorro estavam ficando cada vez mais baixos. Até o final, todos, como formigas, se lançaram sobre ela. Aquela voz foi gradualmente desaparecendo. Eu ainda estava sentado no telhado, assistindo a essa cena. De repente comecei a rir alto. Interessante, é muito interessante. Minha risada era alta, como um louco. E no pátio da escola, o diretor e outros olharam para mim. Perguntaram cautelosamente: Luhan, nós já comemos Liu Huiyan. Agora podemos? Eu franzi levemente a testa. Preciso de um pouco mais de tempo. Mas eu estava pensando. Se vocês querem se tornar mais fortes, na verdade, podem continuar a comer. Todos mostraram expressões de dúvida ao mesmo tempo. Eu continuei dizendo: assim como comer Liu Huiyan, comam as pessoas ao seu redor. Impossível. O diretor estava com a boca cheia de sangue. Restos de carne ainda estavam em sua boca. Mas ele falou com um ar de justiça. Nós já tínhamos. Agora definitivamente não é possível. O diretor realmente entende o que é justo. Mas você não come. Como você pode garantir que as pessoas ao seu redor não tenham ideias sobre você? Esta frase se aplica a todos vocês presentes. Ao ouvir isso, todos ficaram com a mente em branco. E então uma onda de desconfiança sem nome começou a se espalhar gradualmente pela multidão. Todos olharam para meu rosto com um sorriso sarcástico. Parecia que todos entendiam que este homem à frente estava incitando a hostilidade de todos. O professor de óculos de armação preta apontou para mim e disse com uma expressão de medo: ele quer que nos matem uns aos outros. Eu me lembro deste professor. Na vida passada, no momento em que enfrentamos o monstro, ele protegeu seus alunos à sua frente, enquanto ele escapava. Ele estava bastante ativo quando comeu Liu Huiyan há pouco. Eu não pretendo me defender. Com as sobrancelhas levemente franzidas. Em um instante, ele apareceu diante desse professor.